Atos capítulo 2, quem encontrou diga amém. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão que estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos estes que estão falando? Como pois os ouvimos cada um na sua própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia e Judeia e Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e as partes da Líbia junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos os temos ouvidos em suas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: eles estão cheios de... Amém, igreja pentecostal? Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Se não tinha ninguém bonito, eu até entendo, mas perfumado, tenho certeza que todo mundo está. Agora aperte a mão dele ou dela com carinho, até eles falarem aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te adoramos, e a oração que faço não invalida a oração do pastor Eduardo, pelo contrário, ela soma a oração dele. E a oração que eu faço neste momento é uma oração de guerra. Cerque este lugar aqui em Suzano com a sua glória e a sua presença, e num raio de 5 quilômetros onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória, que aqui será derramada. Rasgue o céu sobre esta cidade nesta noite. Manda anjos de fogo descerem aqui, que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos, comecem a esparramar estas brasas entre nós, e onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco, em nome de Jesus. E toda a igreja diz: os que podem, tome o seu assento aplaudindo, porque Jesus é bom. Glória a Deus. Querida igreja, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos que vieram de perto e de longe, eu tenho nesta noite uma mensagem muito linda, que se o Espírito Santo me der inspiração e Deus me der graça, ao término desta mensagem você vai sair daqui dizendo: valeu a pena. Em plena segunda-feira brava, deixar os afazeres em casa e vir a um culto como esse, para sentir a graça e a glória do Deus de Israel. Eu estou bastante cansado. Estava ouvindo aqui o pastor Moura falar que ele está aqui desde sexta-feira. Eu já perdi as contas desde que dia eu estou na estrada, falando às vezes 2, 3, 4 vezes por dia. Eu sei que de sexta-feira para domingo eu fiquei sem dormir 48 horas, porque eu não estou pregando apenas em São Paulo, estou viajando o Brasil para ajudar alguns amigos, para fortalecermos o nosso sonho, porque em breve viveremos nesse país o governo do justo. Vai se cumprir no nosso país Provérbios 29:2: quando o justo governa, o povo se alegra. E antes de começar a pregar, quero mandar um abraço ao pastor Cizino, ao pastor Reuel, aos seus representantes, que mandem o meu abraço a ele, nosso pai que intercede por nós todas as madrugadas. As pessoas pensam que, por eu estar lá tanto tempo, que eu tenho muita intimidade com o pastor Cizino, ou que eu fico no pé dele todo dia. Eu sei que o pastor Cizino tem 1 milhão de compromissos,
e eu vejo uma, às vezes 2 vezes por ano. Não ligo para ele, porque eu sei que ele tem 1 milhão de filhos para atender, mas eu sei que ele me sustenta em oração. Eu sinto a intercessão dele por nós. Por isso peço à igreja que ore sempre pelo patriarca das missões e pelo seu filho e por toda a equipe dos Gideões Missionários. Amém, igreja? Agora murcha a barriga, estufa o peito, levante um dedo de profeta para cima, aponte no nariz dessa criatura cheia do Espírito Santo do seu lado e diga para ela: vou profetizar. Nós faremos uma viagem nesta noite, uma viagem só de ida para dentro do coração de Deus. Então quem não quiser fazer a viagem, ainda dá tempo de ir para casa assistir o rebu, porque se ficar comigo aqui, você vai ver o rebuliço que Jesus vai fazer no nosso meio. Mais um grito de glória a Deus, por favor. Perfeito. Roberto, mude a música para mim. Eu prego o evangelho de meu Salvador Jesus Cristo desde criança. Eu tinha 13 anos quando agarrei um microfone como esse para pregar pela primeira vez. Hoje eu estou com 41, com cara de 50, corpinho de 60. E você ri porque não é você, a base de vitamina, né? Mas tudo bem. Mas eu não tenho na minha memória, desde a minha infância até hoje, nenhuma lembrança de um culto onde Jesus tenha faltado da reunião. Meia dúzia entendeu? Vou melhorar a sentença. Eu quis dizer que desde criança até hoje, não me lembro de um culto onde Jesus tenha sequer chegado atrasado à reunião. Como pregador, às vezes sou obrigado, por motivo de força maior, chegar depois que o culto começa. Às vezes sou obrigado a sair antes do culto terminar. Mas Jesus nunca fez isso. Ele sempre chega quando o primeiro crente chega. Ele só vai embora quando o último crente vai embora. Isso quando ele não encontra meia dúzia desses crentes maluquinhos que amam fazer hora extra na igreja. Termina a bênção apostólica e eles ficam no mistério. Pois bem, Jesus ama tanto a igreja que ele fica com eles também. Ele só vai embora quando todos vão embora. Tudo isso porque ele deixou na sua palavra uma promessa. Ele disse: esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem pertence a esta igreja viva, dá mais um grito de glória, por favor. Pois bem, eu li o texto áureo dos pentecostais. Não vou pregar sobre ele a princípio. Eu usei apenas esse texto para despertar a memória dos crentes que, embora vivamos num tempo terrível, no mundo perdido, embora vivamos num tempo capitalista, onde os homens acreditam só em mamon, porque o Deus desse tempo é o dinheiro, embora até mesmo as igrejas tenham aderido a esta onda da prosperidade, e parece que olham para Jesus e enxergam ele apenas como um banqueiro, como aquele que pode curar todas as crises financeiras que temos, eu acredito que ainda exista no nosso meio um remanescente de homens e mulheres que, quando atravessam as ruas, as vilas e as cidades e vêm para um evento como esse, vêm em busca daquilo que o dinheiro não pode comprar, vêm em busca daquilo que a matéria não pode influenciar, vêm em busca de um poder metafísico, invisível, sobrenatural, que ainda rege a vida daqueles que são carismáticos e pentecostais. Aqueles que são como eu, criados com um tutano de Jeová, naquelas igrejinhas pequeninas, caindo ao pedaço. Mas os homens e mulheres que ajudaram a moldar a nossa fé eram cheios do Espírito Santo. A maioria deles analfa de pai, e o que sobrava era beta de mãe. Quase todos eles só com 2 dentes na boca, era o zagueiro e o atacante. Mas quando eles dobravam os joelhos no chão, até Deus ficava de pé lá em cima do trono para responder às nossas orações. Homens e mulheres que tiveram a mesma base espiritual que eu tive, não se entregam. Quando entram numa reunião como essa, ficam aflitos quando vêm os crentes que estão na igreja, mas pensam que estão em outro lugar, porque não param de conversar, não param de bater papo, não param de mandar mensagem de celular. Tem alguns que até dentro da igreja não largam a desgraça do Facebook. Alguns entram aqui dentro, como eu estou vendo lá atrás, nem vou olhar para não deletar onde estão, meninas lixando as unhas, casaizinhos fazendo carinho no outro, dando até beijinho no rosto. Esta geração é diferente da minha. Na minha geração, quando entrávamos num lugar como esse, nós guardávamos os nossos pés, porque tínhamos certeza de que esse lugar era um lugar santo. Oxalá que nesta noite você se desligue da terra e encha a sua botija de azeite. Nesta noite
eu vim pregar para aqueles que ainda acreditam que mesmo Deus sendo invisível, Ele é real e Ele está entre nós. Eu li o texto sobre a descida do Espírito Santo porque é sobre esta personagem que eu quero pregar. Quero falar sobre a terceira pessoa da Trindade. E já começo a explicar que mesmo estando Ele na terceira pessoa da Trindade, isso não diminui em nada. Ele não é menor do que o Pai, tampouco é maior do que o Filho. O Espírito Santo é Deus na sua totalidade, e Ele está entre nós esta noite. Você pode nem acreditar, pode nem ter percebido, mas quando você entrou aqui, Ele estava lá na porta onde você estava, e quando você passou por Ele, Ele ficou ansioso. Eu imagino a figura, Ele olhando para você com aqueles olhos de paixão e amor, Ele apertando as mãos ansioso e dizendo para si mesmo: quem sabe é hoje, quem sabe ela hoje se lembra que eu existo, quem sabe ele hoje se lembra que sou eu o galardoador, que sou eu que tenho os dons, que sou eu que posso transformá-los em pastores, pregadores, evangelistas, presbíteros, missionários, profetas, cantores, ungidos. O Espírito do Senhor está mais ansioso por este culto do que eu e você acredite nisso. Pois bem, este ser tão poderoso que chegou a esta terra 2000 anos atrás de Mala e Cuia, porque antes de vir de Mala e Cuia, ele já fazia algumas viagens por esta terra. Ele entrou nesse nosso mundo para mudar a história da raça humana. E eu queria nesta noite pregar exatamente sobre isso. Quero falar sobre o mover do Espírito Santo na história, não na história odierna, não na história futura, não na história dos apóstolos, mas desde que o mundo é mundo. Por isso eu te peço paciência, porque vamos dar um passeio pela Bíblia Sagrada toda. Toda a história do Espírito Santo começa no livro do Gênesis, logo no primeiro capítulo e no primeiro versículo. Lá está escrito assim, que no princípio criou Deus os céus e a terra. E o verso 2 ele é mais abrangente, diz que a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. A palavra pairava não tem nada a ver com parava. A palavra pairada não tem conotação de sentido de estática. A palavra pairava significa movia-se. No original em que foi escrito a Bíblia, a palavra pairava tem uma outra conotação de guarda. É como se ele estivesse em uma prisão e como um carcereiro observasse e protegesse todos os flancos da terra. Mais ainda, a Bíblia diz que ele se movia sobre a face das águas. E isso aqui já começa a arrepiar o meu corpo, porque eu começo a entender de que desde a primeira vez que ele se manifesta nesse mundo, ele já mostra qual é uma das suas maiores características. O Espírito Santo não é um espírito parado, não é um espírito mumificado, não é um espírito estatizado, não é um espírito acimentado no chão, nem envidraçado em uma parede. Ele é um espírito de movimento. Ele é um espírito que onde chega, o que está morto ressuscita, o que está parado recebe uma injeção de ânimo, o que está caído é colocado de pé. Nesta noite o Espírito do Senhor quer voltar para a sua vida, para a sua casa, para a sua família e para o seu ministério, para tirar você deste mundo estático e colocar vida dentro da sua vida. O Espírito Santo, se não quisesse mais operar entre nós, não traria sobre nós esta grande emoção que estamos sentindo. Ora, houve um tempo em que ele operava em uma outra igreja, mas a igreja onde ele operava acharam por bem amarrá-lo, amordaçá-lo e transformaram seus cultos em meros rituais. E os rituais foram tão agressivos que transformaram seus rituais em lugares silenciosos. Eu não preciso citar o nome, você sabe que parte do cristianismo que eu estou falando, que quando você entra nessas igrejas, você encontra pendurado pela parede o sinônimo da morte. Lá está o nosso Salvador pendurado em uma cruz ainda. E em um lugar como esse não dá para o Espírito Santo se mover. As pessoas entram caladas e saem de lá mudas, diferente de um ambiente como o nosso. Entre em nossas igrejas, olhe nas nossas paredes e você não encontrará ele aprisionado em uma cruz. Sabemos que ele foi crucificado, sabemos que ele morreu, mas sabemos que ele ressuscitou ao terceiro dia e está entre nós esta noite. O Espírito do Senhor Jeová é um espírito de movimento. Todavia, logo que Deus criou a raça humana, a primeira coisa que Deus fez com o homem,
depois de fazê-lo da terra, foi criá-lo a partir de um projeto invisível. O homem é o único ser do universo que, além de ter sido feito, também foi criado. Isso está em Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27. No verso 26, o verbo usado para a confecção do homem é o verbo fazer. Disse Deus: façamos o homem. Mas no verso 27, o verbo muda. Está escrito: e criou Deus o homem. Então o homem é o único ser do universo, Marquinho, que Deus fez de duas formas. Deus fez os anjos lá em cima do céu apenas em um momento. Deus fez os animais da terra em um apenas momento. Mas quando Deus foi fazer o homem, Deus usou de duas formas para trazer o homem à existência. O homem foi feito, mas também foi criado. O homem foi feito do pó da terra, mas o homem foi criado a partir do Espírito do meu Deus. O homem foi feito do pó da terra e era apenas um boneco, mas a minha Bíblia diz que Deus soprou sobre as narinas dele o fôlego de vida, o hálito da eternidade. E posso entender também sumariamente que quando Deus soprou o fôlego de vida, Deus colocou dentro do homem o Espírito Santo. Pastor, como é que o senhor sabe que Adão tinha o Espírito Santo? A minha Bíblia diz que todos os dias de tarde Deus visitava o Éden. Deus só visita o ambiente onde o Espírito Santo está. Deus só fala com o homem que tem o Espírito Santo. Deus só consegue se comunicar com aquele que tem parte do céu dentro dele. Isso aqui é interessante. Abre a mão direita, bate no peito e diga para quem está do seu lado: eu tenho aqui dentro parte do céu e parte da terra. Olhe para mim e diga: como assim, pastor? A parte da terra é esse corpo humano, e você precisa de terra para manter ele vivo. Sabia disso? Tudo que nós comemos é terra transformada. Pastor, como assim? Já explico. Tudo que o homem come vem da terra. Quando você come maçã, maçã nada mais é do que terra transformada. Quando você come verdura, verdura nada mais é do que terra transformada. Por que comemos terra transformada? Para manter aquilo que veio da terra. Mas o homem não é só terra. Há 2 semanas atrás morreu nos Estados Unidos da América por suicídio Robin Williams, um dos maiores atores e mais queridos atores do mundo. Fez ele um filme chamado Patch Adams. Você deveria ir até a locadora e locar para sua família toda assistir. É um filme envolvente que dá sobre nós a experiência da vida. Pois bem, o homem era rico, bonito, famoso e acabou tirando a vida dele. E alguém pode dizer: nossa, mas ele não tinha doença nenhuma, pelo menos não doença incurável. Ele era um homem rico, tinha tudo. Por que é que ele se matou? Aparentemente falando, ele tinha tudo. Aliás, ele tinha tudo aquilo que a terra dá ao homem. Ele tinha robustez física, beleza e fama, tudo produto da terra. Mas ele não era só terra. Dentro dele havia um espírito, e esse espírito, para sobreviver, também tem que se alimentar. Se a carne precisa de terra para viver, o espírito precisa de espírito para viver. O homem que não tem espírito para viver, ele se suicida. E isso não é apenas texto bíblico. Um dos maiores pensadores do mundo, chamado Dostoiévski, ele escreveu assim: todo ser humano tem dentro dele um vazio do tamanho de Deus. Ora, o romancista russo descobriu que esse vazio, essa tristeza profunda, essa depressão desgraçada, esses dias que a gente acorda com vontade de se trancar no quarto e não sair mais, as loucuras que de vez em quando nos pegam e queremos sair de casa sem rumo, botar uma malinha nas costas e rasgar o RG e tudo que temos para ninguém nos encontrar mais, tudo isso é um vazio que o ser humano tem dentro da alma dele. E Dostoiévski, que nem crente era, disse: só Deus pode suprir essa lacuna que há dentro do ser humano. Ora, por que é que nós vemos da igreja? Por que é que a gente sai de casa e vem à igreja? Eu não venho à igreja para ver um amigo, embora fique feliz de revê-lo. Eu não venho à igreja só para mostrar os meus dotes de talentos que tenho cantando ou pregando, embora isso seja bom. Não. Quando eu saio da minha casa e eu me dirijo a uma casa de oração como essa, é como se eu fosse um soldado vindo de uma batalha, cheio de cicatrizes e sem munição alguma. Quando eu entro dentro da casa do Senhor, eu começo a receber armamento pesado. O Senhor troca a minha armadura, põe sapatos de fogo nos meus pés, uma espada desembainhada na minha mão. E eu que entrei aqui caidinho, até querendo me matar, saio do culto querendo encontrar o diabo para agarrar ele pelo chifre, esfregar a cara dele no chão e chutar ele para o inferno, porque aqui dentro eu recebo alimento para o meu espírito. E eu tenho dificuldades em entender como é que
alguém consegue sair de casa, deixar a televisão, conforto, e entrar numa reunião como essa, e ficar como eu estou olhando aqui, pessoas com a mão no queixo, roendo a unha, mascando essa desgraça desse chiclete, olhando para mim com essa cara feia, parecendo que foi batizada num pote de vinagre, segura aí, com um olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente, segura aí, com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de pedra, o pior é que você senta com esse aí, esse geladão, e ele vai te dar desculpas. Ele vai dizer: eu não sou mais menino de igreja, eu não sou mais pentecostal desequilibrado, eu sou estudado, tenho um anel de formatura, sou poliglota, tenho um carro importado e trabalho numa multinacional. Essas coisas que esse pastorzinho fala não me pega mais. Eu agora sou inteligente, eu analiso, eu filtro, eu uso a minha razão, e antes de dar glória a Deus com o que esses pregadores pregam, eu anoto tudo, vou para casa sondar a Bíblia, quero saber se é verdade. Daqui 3 semanas, se for verdade, eu volto e digo: ele tinha razão. Amigo, aqui não é lugar para isso, aqui não é lugar para analisar pessoas, aqui não é lugar para olhar para a roupa, para o cabelo, para a barba, para os olhos. Aqui é lugar de você ter misericórdia da sua alma, seu infeliz. Não, pastor, eu não sou mais menino. Que pena que você não é menino, que pena que você envelheceu por dentro. Saudade de quando Jesus te tocava e você entrava no reteté da glória dele. Saudade de quando a sua boca ainda era um instrumento profético. Do que adianta ficar bonito por fora e vazio por dentro? Corre o risco da trombeta tocar e você não entender o toque, corre o risco do Espírito Santo descer e você não ser tocado. Jesus não te trouxe aqui para observar, ele te trouxe aqui para cultuar. Não, pastor, pega leve, eu amadureci. Essa é a mais forte. Amadureceu? Será que você amadureceu mesmo? Eu até acredito. Mas uma fruta que amadurece demais, ela corre o risco de apodrecer. Você não amadureceu. Deixa eu te dizer o que é. O problema é que você enferrujou. O problema é que a tribulação da vida roubou a sua paz e a sua experiência. O problema é que você mudou por dentro. Ah, pastor, o senhor também mudou. Mudei por fora e para melhor. E agora até dei um cortadinho no cabelo, agora estou ficando até mais bonitinho. Eu mudei por fora, e por fora você pode mudar quantas vezes for, você não pode mudar por dentro. Os crentes que me ouvem pregar, de olhos abertos, assim: nossa, ele mudou. Mas se fechar o olho, vai lembrar da voz do menino da Vila Tatu, que prega há muitos anos, e eu nunca deixei a minha fé esmorecer. Sabe por quê? Porque eu não abandono o Espírito Santo, eu não deixo ele sair da minha vida. Eu aprendi com Davi. Davi, no pior momento da vida dele, ele olhou para o céu e disse: tira tudo que eu tenho. Pode levar o reino, pode levar a minha saúde, pode roubar a minha fama, mas não retires de mim o teu Santo Espírito. Deixa eu te dar um conselho nesta noite. Faz o Espírito Santo ficar feliz. Daqui a pouco eu volto. Pois bem, logo depois do livro do Gênesis, o homem que tem sobre esta terra, ele tem o poder do Espírito Santo. E o que eu vou ensinar aqui agora é uma revelação profunda. Adão é o primeiro homem criado por Deus, sim ou não? É o primeiro ser inteligente, sim ou não? Não. Os anjos são os primeiros espíritos inteligentes. O homem é criado na sequência. Agora, todo ser inteligente se comunica com ser inteligente. Tem alguns aí que gostam de conversar com animal, né? Mas esses aí tem que internar lá no Hospital Santa Teresa, né? Um dia desse eu estava num culto, chegou um irmão perto de mim com óculos, fundo de garrafa, cara de intelectual. Era um simpósio. E ele falou para mim: pastor, eu queria discutir teologia com o senhor. Eu disse: vamos lá, eu também gosto. E ele falou para mim: o que o senhor acha da teoria dos animais que vão ser arrebatados? Eu disse: eu acredito. Ele falou: ah, então o senhor é dos meus. Eu falei: sim, acredito, eu estou falando com um jumento que vai para o céu. Ser inteligente se comunica com ser inteligente. Diga para o seu irmão: ser inteligente se comunica com ser inteligente. Pode até se comunicar com ser irracional, mas ele domina o ser racional, amém?
Os anjos, quando foram criados, eles conversavam com Deus, sim ou não? Em qual idioma? Qual é o idioma dos anjos? A Bíblia diz língua dos anjos. Língua dos anjos, amém? E qual é a língua dos anjos, senão a língua de Deus? Porque Deus os cria e os ensina a falar, amém até aqui? Agora respire fundo. Qual era a língua de Adão? Qual é o idioma que o homem falava? Porque a Bíblia diz que Deus falava com o homem, Dr. Bauer. Se você for pegar a enciclopédia Barça, que já é antiquíssima, vai dizer que a primeira língua que o homem falou foi a língua sumeriana, dos sumérios. E eu dou gargalhada disso, porque o homem que eu conheço na Bíblia não nasceu parecendo um macaco andando de quatro. Ele foi criado à imagem de Deus. Se ele foi criado à imagem de Deus, ele falava o idioma que Deus lhe deu. A pergunta é: qual idioma Deus deu ao homem? Simples: o idioma dos seres inteligentes. A primeira língua que o homem falou no Éden era a língua dos anjos. O filho fala a língua do pai, sim ou não? Adão é filho, quem é o pai dele? Deus. E o homem conversava em que língua? A língua dos seres inteligentes. Você já vai entender por que eu estou falando isso. Deus falava com o homem no seu idioma, até o dia que o homem pecou. O dia que o homem pecou foi uma tristeza muito grande, e Deus teve que trazer a morte a este planeta, matando um animal para cobrir o seu pecado, a sua nudez. Logo na sequência, o homem recebe de Deus as maldições que ele tem que trabalhar: a mulher sentindo dores ao dar à luz, a serpente perde a articulação nas pernas e nos braços, e o diabo vai para o inferno e de lá para cá nunca mais dormiu. Porque lá no Gênesis mesmo, Deus já decretou a falência dele, dizendo: da semente da mulher nascerá um que esmagará a sua cabeça. Deus conseguiu tentar ainda um relacionamento com o homem, porque Deus apostou que na posteridade do homem haveria homens que fossem seus amigos. E logo nos filhos de Adão nós vemos a falência. Encontramos um Abel puro e santo, mas encontramos também, pastor Gedilson, é esse nome, né? Acertei? Encontramos também um Caim completamente possesso por espíritos estranhos. E é Caim quem assassina o seu irmão Abel. Logo que o homem começa a sentir o gosto do sangue na boca e começa a se transformar numa raça miserável, os descendentes desses empestiam a terra com sentimentos malignos. Nós vamos até o dia em que Deus procura um homem na terra chamado Noé, porque era o único justo que ainda havia. E Deus diz para ele: Noé, o meu espírito não ficará mais com o homem. Talvez tenha sido essa a maior maldição que veio sobre a raça humana. O meu Deus, o Criador dos céus e da terra, que soprou nas narinas do homem o Espírito Santo, chegou no livro do Gênesis com Adão, ou melhor, com Noé, e disse: eu vou arrancar meu espírito do homem, porque o homem não merece ter a presença dele. E Deus cumpre o que fala. Logo depois do dilúvio, nós vemos um homem se levantar na terra, cujo nome era Nimrod. E Nimrod é um homem que a Bíblia diz que ele era um poderoso caçador. Não pense que a Bíblia está elogiando. Quando você procura no original, a palavra poderoso significa terrível, truculento e assassino. A história diz que esse homem matou o pai para dormir com a própria mãe e ter filhos com ela. A raça de homens que desce sobre a terra é uma raça tão violenta e tão maligna que Deus não deixa mais o Espírito Santo na terra. O Espírito Santo é arrancado da terra. Só que ficou aqui aquilo que o homem havia aprendido do Espírito Santo. Pergunte o quê? Só fala se todo mundo perguntar. As línguas. O homem ainda falava um idioma só, que era um idioma não universal. Não, melhor, não o idioma da terra, mas o idioma universal. Pastor Marcinho, é aí que acontece o grande projeto de Deus. A minha Bíblia diz que Deus convoca a sua divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, desce no alto da Torre de Babel e dá um brado dizendo: eia, desçamos e confundamos a língua dos homens. A palavra confundir significa: tiremos do homem o poder de se comunicar conosco no nosso idioma. É ali na Torre de Babel que o homem é desligado do céu por completo. Ele já não tem o Espírito Santo e agora também não tem mais as línguas. É ali que são criadas as línguas da terra. Deus vai para o céu e se tranca lá dentro.
A raça humana é abandonada à sua própria sorte. A Bíblia diz que só havia violência, só sabiam casar, dar-se em casamento, matar, assassinar, conquistar, criar cidades. Deus abandonou a raça humana à sua sorte. Mas parece que a Bíblia Sagrada, de fato, diz para nós que Jesus é o Cordeiro que foi morto desde a eternidade. A Bíblia diz que o Cordeiro de Deus já intercedia por nós desde a eternidade passada. Jesus, vendo que a raça humana não tinha mais o privilégio da comunhão com Deus, assentado à direita de Deus, começou a interceder, começou a falar com o Pai: Pai, a raça humana não pode ser medida por um ou por dois. Tem muita gente ruim, mas no meio deles tem que ter alguém que sobrou, tem que ter alguém que a gente possa apostar. E Deus transformou a terra num laboratório. Num quê? E ele começou a procurar no meio deste grande laboratório homens que fossem sensíveis a ele. E Deus encontrou alguns e deu a eles nomenclaturas. E a Bíblia chama esses homens em que Deus apostou a sua graça e deu a eles o Espírito Santo de sacerdotes, reis e profetas. Quais são um trio aqui? Qual é o nome deles? Sacerdotes, reis e profetas. Mais uma vez, 1, 2, 3. Deus transformou a terra num grande laboratório, pegou essas 3 raças de homens, só que ele não enchia esses homens do Espírito Santo. Era como se Deus tivesse no céu um conta-gotas, e ele olhasse para esses homens e disse: eu preciso de um profeta. Quem é que está ali? Ali está Abacuque, eu vou usá-lo agora. Deus pegava o conta-gotas, pingava sobre ele o Espírito Santo, e o homem ficava cheio do Espírito Santo e profetizava. Quando ele terminava de profetizar, Deus ia lá e arrancava o Espírito Santo dele. A minha Bíblia Sagrada diz que no Velho Testamento o Espírito Santo era dado sob medida. Era dado o quê? Diga para o seu irmão: sabe o que significa isso? O profeta não podia profetizar a qualquer hora, o sacerdote não podia atuar a qualquer hora. Eles dependiam da misericórdia de Deus. Quem conhece o Velho Testamento vai passear comigo agora. A Bíblia Sagrada diz que um dia o profeta Ezequiel ficou na beira do rio, olhando para o céu 2 horas com a boca aberta, esperando Deus encher de profecia, e Deus não encheu. A Bíblia diz que um dia o profeta Eliseu queria profetizar, mas não tinha inspiração. Aí ele foi lá no campo de Israel, arrumou um tocador de instrumentos, arrumou um Roberto da vida, um tocador de instrumentos, e disse: toca uma música. E ele começou a tocar. Na medida em que ele começou a tocar, o céu se abriu. Deus debruçou na janela da eternidade para ouvir a música. Eliseu pulou na frente do cantor e disse: Deus, eu quero profetizar. Aí Deus deu a ele a unção da profecia. Tem gente que pensa que Sansão era um homem parecendo Arnold Schwarzenegger, poderoso, másculo, viril e cheio de bíceps. A força dele não estava nos músculos, a força dele não estava na perna. Se eu conheço um pouco de anatomia da raça humana, Sansão era um homem barrigudo, porque ele era beberrão desenfreado. E todo bebum, todo beberrão, ele é barrigudo. Sansão não tinha força nos bíceps, ele tinha força pelo poder do Espírito Santo. Deus, quando queria usar ele, pegava o conta-gotas, ia lá e pingava sobre ele um pouquinho do Espírito Santo. Aí ele ficava forte. Uma jumenta, uma queixada de jumenta na mão dele virava uma metralhadora R15, matava 1000 homens. Quando o Espírito saía, ele se enfraquecia. A minha Bíblia Sagrada diz que no Velho Testamento Deus não dava o Espírito Santo para qualquer um, e não dava o Espírito Santo deliberadamente. Pastor, tem mais exemplos? Tem. A minha Bíblia diz que um dia Moisés, o grande legislador, o deputado federal de Israel, o criador de leis, ele está dentro da tenda dele e chamou o sogro dele, Jetro, e disse: amigo, não estou dando conta, esse povo é terrível, 3 milhões de pessoas que me aporrinham todo dia. O que é que você quer fazer, Moisés? Eu não sei, eu acho que eu vou entregar os pontos. O sogro disse: rapaz, você deve conhecer pessoas importantes em Israel, ou homens que são fiéis a você. Faz uma lista, escolhe alguns, fala com Deus para repartir a carga. Moisés achou interessante a história, subiu no alto da montanha e disse: Deus, o que o senhor acha de a gente levantar no meio de Israel líderes, chefes de 1000, de 10.000, chefes de 100, porque eu sozinho não estou dando conta. Deus olhou e disse: é boa ideia, Moisés. Quando ele vai descendo, o senhor diz: não, Moisés, faz o seguinte, escreve uma lista com um nome, escolhe 70. E Moisés anotou o nome dos 70. O Senhor disse: traz a lista para mim. Moisés disse: está aqui a lista. O Senhor disse: então fique em pé. Por quê, Senhor? Porque eu vou retirar do que eu te dei e vou repartir com mais 70.
Deus poderia muito bem ter dado aos outros uma experiência particular, mas a Bíblia diz que Deus retirou do espírito que estava em Moisés. Deus pegou o conta-gotas, fincou no espírito de Moisés e puxou. O que saiu de Moisés, Deus andou no meio da congregação e pingou na cabeça de 68 que vieram à frente. Mais 2 não foram encontrados a tempo. A Bíblia diz que eles estavam no meio do arraial, e a Bíblia diz o nome deles: Eldade e Medade. E quando o Espírito Santo desceu sobre todos, Eldade e Medade no meio do povo estavam andando tranquilo, quando de repente começaram a pular, começaram a dar glória a Deus e a cantar. Aí começaram a profetizar. E quando eles começam a profetizar, tem um enxerido, com todo respeito, sempre tem um enxerido quando o Espírito Santo vai descer. Sempre tem um coveiro espiritual que nunca recebe nada e não quer que ninguém receba. Sempre tem um crente cascudo, parece cipó verde. O infeliz, quando você acha que ele está no Pentecoste, ele só está transpirando, o fogo pegando, ele até chora, mas não pega fogo nem com reza brava. E esse geralmente não quer que ninguém pegue fogo perto dele. Ele viu os 2 meninos começaram a pular, foi pelo canto, chegou lá na tenda de Moisés. Para falar com Moisés tem que passar por Josué, e ele vai no ouvido de Josué e diz: Josué, tem 2 moços dando escândalo no meio de Israel, eles estão pulando, profetizando, lá não é lugar disso. Josué ficou irado, botou a mão na espada, chegou em Moisés e disse: Moisés, chegou a informação que tem 2 homens profetizando no meio de Israel, e o profeta aqui é o Senhor. Eu posso ir lá mandar eles parar? Com a espada eu tenho autoridade. A Bíblia diz que Moisés olhou para Josué e disse assim: ah, Josué, oh Josué, quem dera não só os 68 que estão aqui, quem dera não só os 2 que estão lá, quem dera todo Israel fosse cheio do Espírito Santo. O sonho de Deus era que todo ser humano fosse cheio do Espírito Santo, mas Deus encontrou bloqueios e barreiras no Velho Testamento, até que um belo dia Deus estava muito feliz. Ele olhou para uma nação que vivia o pior de todos os momentos de seca. Estamos no livro do profeta de 17 anos, 835 anos antes de Jesus nascer. Seu nome é Joel. A situação é tão grave que a história diz que a chuva descia, mas 1,5 metro antes de chegar do chão ela evaporava, porque o que subia da terra era um mormaço tão grande que a água não molhava a terra. Eles não foram salvos no verão, não foram salvos na cega. É por isso que a Bíblia tem aquele versículo tão lindo: passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Porque a cega, quando Israel colhia os frutos que vinham da seara, e a outra parte, o verão, era quando Israel colhia os frutos das árvores, as tâmaras e as maçãs. Quando a colheita de cereais não vingava, Israel esperava o milagre vir dos frutos, e aí eles trocavam com outras nações. Mas no tempo de Joel, a Bíblia diz que Deus pesou a mão. Não houve colheita nem na cega, não houve colheita nem no verão. Quem já leu o livro do profeta Joel chorou, porque a Bíblia diz que até os animais baliam olhando para o céu, implorando por misericórdia. A Bíblia diz que as mulheres que tinham bebês desmamados levavam eles para a rua, e o choro da criança subiu ao céu em forma de clamor. Quando todo Israel foi para o meio da rua, e os velhos rasgavam as vestes dizendo: perdoa o nosso pecado, adoramos Baal, Astarote, Azera, Marduk, mas tu és o único Deus. Quando Israel clamou, Deus foi lá na casa do menino de 17 anos, colocou na boca dele uma trombeta, que eu chamo de trombeta do avivamento, e ele foi para o meio da praça e disse assim: assim diz o Senhor, Israel, há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas terão visões, vossos velhos sonharão sonhos, e naqueles dias derramarei do meu espírito sobre os servos e sobre as servas. Toda a carne verá a minha glória. Quando o profeta Joel profetizou isso, eu imagino que ele mesmo colocou a mão na boca e disse: o que eu estou falando? Como pode toda a carne receber o Espírito Santo, se Deus só derrama o Espírito Santo sobre sacerdotes, reis e profetas? Israel e toda a nação esperou que Deus derramasse o Espírito Santo nos seus dias, mas atravessamos a Bíblia Sagrada e vemos que os homens que recebiam o Espírito Santo parece que não davam valor a ele. A Bíblia diz que Davi, o homem segundo o coração de Deus, dormiu com uma mulher que não era dele e mandou matar o marido dela.
O homem mais sábio da Bíblia, Salomão, morreu em loucura por causa do amor das suas 1000 mulheres. A minha Bíblia Sagrada diz que até Moisés, o grande pastor de Israel, ao invés de começar o seu ministério dando vida, começa matando um homem, enterrando na areia. A Bíblia Sagrada nos mostra que todos os homens com quem Deus tentou manter relacionamento de amizade fracassaram. Era a forma do diabo andar nessa terra e gritar para o céu dizendo: todos os homens que levantarem aqui, eu derrubo e assassino. Dito e feito. Chegou um dia que a paciência de Deus se esgotou. Estamos no livro do profeta Malaquias. Por que é que você acha que ele e o seu contemporâneo Zacarias têm profecias tão violentas? Uma delas é de morte e destruição do mundo, onde eles dizem assim: o sol ficará tão quente que a terra vai ferver, os olhos dos homens apodrecerão em torno da sua própria órbita. Mas quando eles estão profetizando maldição, Deus enxerga o futuro e inspira um deles a olhar para o céu e a gritar assim: todavia, para aqueles que temem ao Senhor, nascerá o sol da justiça. Terminamos o Velho Testamento. Em Malaquias Deus se cala e Deus desmonta o cenário da sua glória. Pergunte como? Deus tira da terra tudo aquilo que era celeste. A Shekinah desaparece. Os anjos não descem à terra. Os homens não recebem mais inspiração para profetizar. Deus não aparece mais na terra em forma do anjo do Senhor. Os homens ficam abandonados. De Malaquias ao livro de Mateus nós temos 400 anos, chamados de período interbíblico, entre o Velho e o Novo Testamento. Um período em que Deus ficou sem falar com o homem, porque o homem foi julgado e condenado. É por isso que a Bíblia Sagrada no Velho Testamento diz: a alma que pecar, essa está decretada a falência do homem. Mas como eu disse, à direita de Deus está o intercessor. E Jesus começou a interceder. Eu imagino o pai gritando lá em Isaías capítulo 6, olhando para a terra e dizendo: eu fui e ninguém deu valor a mim. E agora, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E lá do céu uma voz gritou respondendo: eis-me aqui, envia-me a mim. É a maneira de Jesus falar: pai, eu vou lá desbravar os corações, eu vou descer naquela terra e vou encontrar um grupo de homens que merecem a presença do Espírito Santo. E a minha Bíblia diz que começa um novo tempo na terra. Israel ficou 400 anos sem ouvir profeta, até que Deus rompe, até que Deus começa a trazer o avivamento. E o avivamento não começa com palavra doce, o avivamento não começa com profeta meia boca, o avivamento começa com um profeta macho. O profeta entra em Israel com o cabelo desse tamanho, a barba desse tamanho, uma roupa de pelo do camelo, magricele com a vareta, carne queimada pelo sol, comendo somente gafanhoto e mel silvestre. E ele abre as portas de Jerusalém gritando: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus na terra. Olharam para ele e perguntaram: tu és o Messias? Ele diz: não, eu sou a voz do que clama no deserto. 400 anos de terra seca, 400 anos sem poder, sem unção, sem Espírito Santo, sem anjos. Aí vem esse homem, na força de uma leoa parida, entra em Israel e dá de dedo no nariz do rei Herodes, aponta para Herodes e diz: essa mulher que está contigo não é sua mulher, é sua amante. E ele começa a revirar Israel e botar Israel de cabeça para baixo, até que expulsam ele de Jerusalém. Mas não tem problema, o profeta sabe qual é o destino dele. Podem calar um profeta, mas não podem calar suas profecias. Já estava decretado, o Messias ia chegar na terra. E um belo dia, esse João está na beira do rio Jordão batizando os homens e mulheres, quando de repente desce pela encosta da montanha um homem diferente. E ele, que chamava todo mundo de raça de víbora, nesse dia não chama de víbora. Ele aponta a mão e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o Cordeiro desce, mas não desce às águas, não antes que João saia das águas e vá ao seu encontro. João vai no ouvido dele e diz: eu preciso ser batizado por tu, e vem tu a mim. E ele diz a ele: fique tranquilo, para que se cumpra a lei, me batize. João, quando vai batizar Jesus, oh glória, a Bíblia Sagrada diz que quando João deita Jesus nas águas, o céu se abre.
um facho de luz desce sobre aquelas águas, e desce sobre Jesus, aquele que havia saído da terra no livro do Gênesis, aquele que Deus apenas pingava sobre a cabeça dos homens. Diz a Bíblia que o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba, e quando isso aconteceu foi tão tremendo que Deus abriu a boca no céu e gritou: eis aí o meu filho amado, em quem me comprazo. Mas o mais lindo é que quando João estava indo para cima de Jesus, a multidão começou a perguntar: quem é esse? Que até João vai atrás dele para ouvir. João escutou, foi subindo as águas do Jordão e foi gritando: esse é o homem que eu falei. Eu, na verdade, vos batizo com água para arrependimento, mas não sou digno de desatar as alparcas dos pés dele. Se eu vos batizo com água para arrependimento, ele vos batizará com o Espírito Santo. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. É em Lucas capítulo 4 que a minha Bíblia diz: e Jesus se alegrou no Espírito Santo. Em João capítulo 20, logo que Jesus ressuscita, que ele para o seu colégio apostólico, olha para os que tinham sobrado, porque um tinha se matado, e faz assim sobre eles: ei, discípulos, a Bíblia diz, e Jesus soprando sobre eles disse: recebei o Espírito Santo. Interessante, pergunte o que? Em João 20 ele sopra sobre eles sopra sobre eles o que? Não ouvi, sopra o que? Só que não foi suficiente. Esse sopro foi o pingar com conta-gotas. Jesus deu a eles um pouquinho do Espírito Santo e disse: isso aqui é força para vocês chegarem lá em Jerusalém, porque é lá em Jerusalém que vai cumprir a lei. Lá vocês vão receber o Espírito Santo de maneira plena. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E aqueles que o assistiram durante os 40 dias em que ele passou pela terra após a sua ressurreição, que foram quase 500, se reuniram ao solapé de uma montanha. Ali viram ele ressuscitado, viram ele ir ao céu, e ouviram ele dizer: fiquem em Jerusalém. Os que creram saíram dali e foram para Jerusalém. Dos 500, quase 120 acreditaram. E enquanto esses quase 120 entraram dentro de Jerusalém, eles tiveram uma batalha espiritual de 10 dias. Quantos dias? Diga para o seu irmão: Jesus morreu, ressuscitou na Páscoa, passou 40 dias visitando a terra e foi ao céu. Mas o Espírito Santo só desce no Pentecoste. E o que é o Pentecoste? É a festa dos 50 dias, do descanso da terra. Pentecoste não tem nada a ver com fogo, não tem nada a ver com línguas. Nós pentecostais colocamos esse sinal, mas é apenas uma festa. Foi só com 50 dias que o Espírito Santo desceu. Agora, o que eu acho lindo é imaginar que pela primeira vez na história a terra fica sozinha, sem a presença de um dos 3 personagens da Trindade. O Velho Testamento inteiro, mesmo Deus estando no céu em silêncio, ele observava a terra. De Gênesis a Malaquias, nas primeiras 5 dispensações da inocência, consciência, governo humano, patriarcal e lei, foi Deus quem dominou. Quando Deus subiu, Jesus desceu. E Jesus passou com os homens 33 anos e meio. Quando Jesus subiu, ele disse: eu vou, mas mando outro ficar no meu lugar. Só que o outro não veio instantaneamente. Levou 10 dias para descer. Quantos dias? A pergunta é: por que o diabo não dominou a terra nesses 10 dias? Porque parece que a terra não tem rei. O Velho Testamento Deus estava aqui, Deus subiu, Jesus desceu. O diabo não dominou porque Jesus estava aqui, o príncipe estava aqui. Mas Jesus subiu e o Espírito Santo não desceu. Levou-se 10 dias. E foi aí que o diabo tomou ódio da igreja. Foi aí que o diabo passou a odiar os crentes. Quando ele viu que a terra ficou sozinha, ele disse: agora eu viro isso aqui do avesso, eu vou mandar na terra, porque só tem um grupinho de quase 120 banguelos orando. Coitado.
Quando esses 120 cravaram o joelho na terra, eles oraram 10 dias sem parar. O diabo percebeu que a oração da igreja sustenta a terra. Não, você não entendeu? Vou desenhar. O diabo percebeu que a oração da igreja sustenta a terra. Por isso Jesus disse: as portas do inferno não prevalecem contra você. Agora pergunte para mim, pastor, por que Jesus levou 10 dias? Porque quando ele entrou no céu e deu um abraço no Pai, para convencer o Pai de que o Espírito Santo tinha que vir aqui e morar conosco, não foi nada fácil. Deus deve ter argumentado com o Filho dizendo: eu enviei o Espírito Santo sobre Adão e ele traiu. Mandei sobre os filhos e os filhos traíram. Eu arranquei o Espírito Santo da terra porque ele é sensível, ele é um gentleman, ele é um cavalheiro. Eu enviei o Espírito Santo sobre os homens e os homens traíram ele mesmo assim. Você esteve lá, ficou cheio do Espírito Santo e eles mataram você. A raça humana não merece o Espírito Santo. Se eu conheço a Bíblia, Jesus não sentou no trono durante 10 dias. Durante 10 dias ele chamou o Pai para uma conversa e disse: Pai, calma, não é assim. Olha lá para a terra. E Jesus fez aparecer diante do Pai aquele cenáculo, aquele lugarzinho pequeno com 120 crentes se acotovelando. E Jesus disse: tem gente ruim na terra, mas tem gente que te ama. Não são muitos, mas são meus. Se o Senhor apostar neles, um dia eles vão implantar o reino de Deus na terra. Eu imagino Jesus falando: Pai, tá vendo aquele barbudinho ali? Aquilo ali é Pedro, me deu um trabalho miserável, mas enche ele do Espírito Santo para o Senhor ver o que ele vai fazer. Pai, até Tomé, que duvidou de mim, está ali ajoelhado. E durante 10 dias Jesus ficou diante do trono sem sentar, dizendo: Pai, manda o Espírito Santo. Eu fiz uma promessa, eu disse que eu viria e ele desceria. Durante 10 dias Jesus intercedeu por nós ininterruptamente, todos os segundos pelo relógio da terra. 10 dias diante do Pai dizendo: manda, 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 manda. Quando o Pai parava de olhar para o Filho, olhava para a terra, tinha 120 crentes de joelho dizendo: manda, 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 manda. Quando o Pai parava de olhar para a terra, olhava para o Filho manda, 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 manda. Quando ele olhava para a terra, estava os crentes: manda, manda, manda sobre nós o seu poder, manda, manda, manda sobre nós o seu poder. Foi o primeiro dia, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Batei, batei e abríssemos-a. Pedi, pedi e dássemos-a. No 10º dia Deus deu um grito: tá bom, chega! Espírito Santo, querido companheiro, venha cá. E lá vem aquele Espírito lindo. Roberto, me dê o seu melhor. Eu me emociono quando falo dele. Ele é invisível, mas é real. Você nunca verá o Espírito Santo com uma espada na mão. Você nunca verá ele com pedras ou com poder de acusar alguém. A Bíblia diz que ele tem um poder diferente. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Pense num ser todo poderoso, gentil, meigo. Ele é tão meigo que o símbolo dele é uma pombinha. A pombinha é a única das aves que não desce em cima de carne podre, em coisa fedida. A pombinha é a única das aves que não tem fel no seu estômago. Uma vez pediram para mim: pastor, dê um exemplo do que é o Espírito Santo no culto. Eu disse: o Espírito Santo é como um beija-flor. Você já viu um beija-flor? Tem um pássaro mais lindo, tem um pássaro que exibe tanta beleza, tanta graciosidade, a gente para ver. Mas pense num pássaro sensível. Pense num pássaro que um vento pode derrubá-lo. Pense num pássaro que só vai em flor aberta, e só vai em flor que tenha mel dentro dela, pólen. Assim é o Espírito Santo. E ele está aqui nessa noite, procurando nesse jardim do meu Deus uma flor aberta. Está procurando uma flor que tenha mel dentro dela. Ele está esperando que você derrame as suas lágrimas últimas. Ele está dizendo que ele entende o seu choro, o seu grito, e ele está aqui para te ajudar. Você pode até ter entrado sozinho, mas vai sair escoltado. Ele me manda te dizer que hoje ele vai te encher tanto, mas tanto, que você vai transpirar azeite depois desse culto. E se tem alguém que acredita que ele está aqui, não dá um grito agora não, dá um berro de glória a Deus em Suzano.
Revele suridi quamaramakanda. Aleluia. Ele é tão sensível, ele é tão querido, que Deus protegeu ele 10 dias para ele não descer aqui. E eu entendo porque Deus fez isso.